que acontece com uma comida quando ela passa do prazo de validade? Tem que jogar fora mesmo ou tem comida que, sabendo fazer direitinho, você pode continuar consumindo mesmo depois que venceu e não precisa desperdiçar? Tem comida que é perigosa consumir depois que passa da validade? Tem comida que pode transmitir doença pra gente, mesmo se tiver dentro do prazo de validade, mas se foi produzida ou manipulada de forma inadequada? Como que a gente entende um pouquinho do que é uma coisa ou outra e que tipo de critério que a gente pode ter pra entender por que uma coisa dura alguns dias só na geladeira ou vários anos numa prateleira? Para falar disso, para trazer essa ciência para o nosso dia a dia com especialistas, o nosso especialista de hoje é o Wellington Manuel Pinto, que é engenheiro de alimentos e mestre em microbiologia pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em microbiologia pela Cornell University. Ele atualmente é professor de microbiologia de alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e pesquisador do Centro de Pesquisa em Alimentos, que é o FORC da USP. Ele estuda, entre outros assuntos, segurança de alimentos e é um dos responsáveis pelo site Alimentos Sem Mitos. Então vamos juntar as duas coisas, desfazer alguns mitos sobre os alimentos e entender quando, onde e como que eles são seguros. Vamos pro papo. Mas antes de partir para nossa conversa, vou lembrar você que esse episódio aqui do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Aproveita a promoção de Black November que a Insider está fazendo nesse tempo quente para poder conhecer a camiseta Tech que eu estou usando aqui e pegar o desconto em várias unidades no kit deles. Porque o que refresca no calor é o nosso suor evaporando. Por isso que o tecido da Tech T-shirt fica fresco no corpo. A tecnologia anti-odor ajuda o nosso suor a evaporar rapidinho e levar o calor embora. Então eu recomendo para quem tem que carregar criança para ver obra e ver trator aí do outro lado da rua. E, além do conforto e da tecnologia anti-odor do tecido, ainda tem a questão da durabilidade. Então aproveita o nosso cupom ATILABF para poder conseguir até 40% de desconto enquanto tiverem o seu tamanho, porque nesse Black November aqui é movimentado, e vai lá conferir. Wellington, antes de tudo, muito obrigado por topar a conversa. Já é a terceira vez que a gente se fala, né? Já te entrevistei 2 vezes pro Hiperconectado e foi aquela pessoa que foi muito legal conversar, então queria muito trazer esse papo pra cá, pra falar do que eu considero a tua especialidade, não necessariamente diretamente, mas você se especializou na consequência disso, né? Que é por que as coisas expiram, passam de validade e mudam conforme a gente consome elas. Então, sem já querer entrar no assunto, mas já entrando no assunto, eu já vou começar com essa pergunta pra você. Por que existe um prazo de validade? Porque fora do Brasil, eu não passei por isso. Tem lugares que você vê best consumed by ou consume before, tem tipo, recomendamos que você coma nessa data, mas nem tudo tem uma data dessas, nem sempre é uma coisa tão clara, às vezes é tipo, 2 anos depois de feito. É uma coisa que eu só lembro de ver aqui no Brasil certinho, feito tal, válido até tanto. Por que isso? O que acontece aí? Primeiramente, prazer meu estar aqui, né. Bem, no Brasil a gente tem uma legislação bastante exigente, então as empresas, elas são obrigadas a informar o prazo de validade por lei, então diferente de outros países em que é bem mais relaxado, né, aqui não, a empresa tem que informar, o prazo de validade no rótulo. E claro, tem algumas exceções, por exemplo, sal, açúcar, algumas outras coisas, vinhos, bebidas alcoólicas com mais de 10% de teor alcoólico, não precisam colocar, tudo mais precisa. E aí, os supermercados também vão exigir tudo isso, porque eles não podem vender produtos que são vencidos, que expiraram por alguma razão. Então, isso se constitui numa infração, pela lei, então eles podem, sofrer as consequências da lei, né. Então todo mundo usa o prazo de validade e a gente tem na nossa cultura aqui essa coisa de que expirou, joga fora. Porque Exato. você tem esse medo, né, poxa, se tem o prazo de validade, a Anvisa exige o prazo de validade, então você respeita bastante o que a Anvisa exige, né, eu também respeito. Então a população em geral, ela já acredita que aquele prazo de validade está ali por essa razão e depois daquele prazo de validade, tem meio que essa crença de que: "Poxa, ficou ruim agora, eu não posso consumir". Eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar aqui nesse sentido. Tipo, vamos entrando nessa parte então. Acho que eu ia perguntar o que faz uma coisa perder a validade, o que faz uma coisa expirar, mas acho que Ah, sim. isso entra junto com o que eu vou perguntar agora, assim. O que é o prazo de validade? O que é uma coisa expirar ou deteriorar? É um processo que acontece do dia pra noite?
ou é uma coisa lenta e a gente só tá colocando uma régua num negócio que é impreciso? Olha, é uma bela pergunta. É um pouco impreciso, vamos dizer, e tem 3 características, assim, ou 3 questões que a indústria precisa responder quando ela está determinando o prazo de validade. Isso é definido também pela própria Anvisa, né. Então, tem as questões relativas à composição, a Anvisa chama isso de questões de saúde. Então, por exemplo, teor de um nutriente. Se esse nutriente, ao longo do tempo, ele vai reduzindo até um certo limite, naquele limite ali que seria, por exemplo, já não está adequado conforme está no rótulo, então a indústria define aquilo como sendo o prazo de validade. Ah, tipo, vitamina C que estraga super rápido. Exato, Se for uma coisa crucial, passou de um limiar que todo dia se perde um pouquinho, perdeu a validade. exato, daí perdeu a validade. Tem uma outra questão que é de por deterioração mesmo, então seja uma deterioração microbiana, pela ação de micro-organismos, ou uma deterioração físico-química, bioquímica, às vezes uma oxidação de uma gordura, por exemplo, vai fazer com que o sabor daquele produto não seja mais tão adequado. Então a indústria também pode definir com base nisso. Ah, E a terceira que a gente normalmente pensa é com respeito à segurança. Seria, por exemplo, agora o produto está potencialmente perigoso de ser consumido. A gente normalmente pensa só nisso, mas na verdade a maior parte dos produtos tem prazo de validade pelas outras razões. é isso que eu ia perguntar. Então, é mais fácil eu encontrar um produto, então, vencendo, porque não vai ter mais a vitamina ali dentro, ou alguma coisa importante, ou porque ele vai estar insosso, vai estar com aspecto ruim, ou meio ressecado, e não porque é perigoso eu comer aquilo depois da validade. Exato, a maior parte do tempo, na verdade. Você tem alguns poucos produtos que a gente fala que são os produtos perecíveis, em que, vem cá, talvez se você consumir esse produto, ele poderia causar um dano à sua saúde. Mas na maior parte das vezes não. Então assim, os produtos que estão, por exemplo, enlatados ou enfim, que eles estão numa embalagem, né, eles já passaram por um processamento. Normalmente a indústria garante que nesse processamento se elimina qualquer micro-organismo patogênico. Nem tudo passa por esterilização. Então, tem os casos em que pode sobrar algum micro-organismo deteriorador, e isso vai definir, por exemplo, os perecíveis, uma boa parte deles, que a partir daquela data mágica que aparece no rótulo, você não deveria consumir, né. Na verdade, nesses produtos, eu até brinco na sala de aula que, olha, eu sou daquele louco que vai na prateleira do mercado onde está escrito produtos próximos ao vencimento e busco os produtos que estão perto do vencimento. Por quê? São muito mais em conta, são mais baratos. E eu sei discernir o que que eu posso, o que que eu não posso. Depois de um certo tempo, né, a gente pode usar o bom senso e falar: "Olha, realmente, esse iogurte aqui passou". Mas, raramente o iogurte vai ter uma bactéria ou alguma toxina que vai te fazer mal. O que vai causar problema ali é a separação do soro, por exemplo, que vai ter 2 fases, ou o iogurte vai estar muito ácido. Tem gente que até gosta mais, né, que ele fique mais ácido, no meu caso, por exemplo. Então tem muito dessas questões que, a legislação trata tudo como se fosse como é na verdade, prazo de validade. Os supermercados, né, os varejistas, quem tá vendendo esses produtos tem que seguir a lei. E eles não podem oferecer esses produtos depois da validade, porque é uma infração. Só que tá tudo no mesmo balaio, assim. Então isso acaba gerando muita dúvida, né, acerca da segurança desses produtos por parte da população, porque a população não tem obrigação de saber tudo isso, Uhum, né. uhum. Mas isso gera também uma questão que eu acho mais séria, que é a questão do desperdício. Quanta coisa vai para o lixo só porque passou o prazo de validade e chegou no dia seguinte, todo mundo se sente inseguro de consumir, prefere jogar fora. Vou entrar nessa seara então. Eh, Quer dizer, o não perecível, aquele que é esterilizado e que tá perdendo a validade por causa de outra coisa que não, fica perigoso para o consumo, algo assim, é tipo comida enlatada que os caras mostram em todo filme de desastre, 2 anos Exato. depois que a humanidade acabou, a galera ainda tá lá procurando uma latinha pra comer aquilo, né. Já expirou faz um tempão, mas se a lata não tá estufada lá, vai estar, sei lá, insosso, mas comível, aquela Ou não, ou vai comida. estar ótimo ainda, nunca se sabe. Porque aí que acho que sim, fora do Brasil, existe essa recomendação, olha, você abre a lata, você se cheira, você vê o aspecto, prova, tem gente que fala que dá pra provar, né. Se tá tudo certo com isso, pode usar sem problema, e aí não exige esse prazo de validade. Tem outros produtos também que eu penso, por exemplo, como o café.
uma cápsula de café, por exemplo, venceu, e daí, né? Colocou-se aquele prazo de validade, a gente vai seguir, o mercado vai jogar fora depois, mas eu não preciso, né? Eu posso ir lá comprar aquele produto perto do vencimento, vai estar 50% mais barato, às vezes até mais, e vou usar esse produto depois, sem nenhum problema. Pode perder um pouquinho de característica sensorial, né? E é esse que é o conceito que lá fora eles chamam de best before, que é, né, consuma todas as características sensoriais desse produto e também as nutritivas com os componentes, né, vitaminas, sais minerais e tal. Tudo isso vai estar garantido até essa validade, até esse prazo. E depois, pode ser que você perca um pouco disso, perca o frescor, por exemplo, mas pode consumir, está seguro, né? Então, alguns países adotaram até dois prazos de validade, digamos. Um que é o best before, melhor até, e o outro, consumir até. Daí esse segundo em Não si, arrisca. você não arriscaria. Mas, enfim, aí também, né, é questão de interpretação. A Associação Brasileira de Supermercados, a própria Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, eles têm discutido essa questão de se adotar no Brasil para algumas categorias de produtos, a adoção desse best before, né, melhor até, acho que seria isso em português, não sei. Porque isso também tem com essa questão do desperdício, né, chegou no prazo de validade, esse produto que estava bom poderia ser doado, mas ele não pode, por lei, não pode fazer nada com ele, a indústria não pode pegar esse produto de volta e colocar outro rótulo, né, porque isso também é uma infração. Mas aquele produto talvez estaria ajudando muita gente que está passando fome, ou muitas instituições que poderiam pegar esses produtos e fazer uma comida com eles, né? Então, eu acho que essa discussão precisa acontecer no Brasil e ela, a indústria tá indo atrás disso, a própria associação dos supermercados, porque eles veem que boa parte das perdas né, que acontece no mercado é por causa do prazo de validade. E aí você fica, por que que a indústria, então, não aumenta o prazo de validade, já que tem tanto desses problemas, né? E aí vem uma questão, às vezes, até financeira. Porque, assim, digamos, voltamos àquele caso em que o prazo de validade é definido por causa do aspecto sensorial, organoléptico, tem gente que fala assim, né? O aspecto sensorial dele. Então, é a aparência, a cor, o sabor, o odor. Até aquela data a indústria garante. Aí a indústria fala assim, olha, mas ele é seguro 3 meses depois, 6 meses depois, vamos aumentar um pouquinho essa data. Daí pode começar a acontecer um outro problema no mercado, que é de consumidor voltando e falando, olha, eu comprei o produto e ele não está com um sabor tão adequado, estava com uma coloração, um aspecto não tão ideal. Você pode começar a ter reclamações de consumidores Uhum. e com isso a indústria vai voltar atrás e vai falar assim, não, vamos colocar um prazo de validade de novo menor. Então, e acontecem muitos, que a gente chama de recolhimentos, né? O inglês é recall. Voluntários da própria empresa, em que o serviço de atendimento do consumidor recebe a reclamação, os consumidores falaram, olha, esse lote aqui deu esse problema, esse outro deu esse outro problema e tal. A empresa vai, a indústria vai, a gente nem fica sabendo. Eles vão aos mercados, recolhem aquele lote, substituem por outro. E estava dentro do prazo de validade. Então, às vezes essa questão do prazo de validade, por mais que a indústria tente acertar, às vezes ela erra. Então, às vezes você tem variações na matéria-prima, variações em algum processamento, algum equipamento que foi trocado. Isso pode dar uma alteração no prazo de validade. E isso vai se refletir depois no consumidor reclamando. Uhum. Eu tenho vou pegar uma situação privilegiadíssima aqui, que é um drama meu, mas que pra mim ilustra bem isso, que é o que acontece com cerveja artesanal. Cerveja, principalmente não pasteurizada. Eu Certo. gosto muito de APA, IPA, né, IPA ou a Pale Ale, que são cervejas vivas, bem frescas. E é nítido, assim, a latinha, ela sempre vem com prazo de validade ali de 6 meses, 1 ano depois da fabricação. Mas assim, é nítido. Especialmente se não foi mantido refrigerado, mas mesmo quando é mantido bem refrigerado, 2 semanas depois do envase, já não é a mesma cerveja. Com 1 mês depois, ela já perdeu a maior parte dessas moléculas que dão cheiro, o gostinho de sabão ali no meio, a coisa mais, de mato que ela tem.
e ela já vira uma cerveja mais comum ali, ela fica meio adocicada, meio amarga, às vezes com um cheirinho besta, assim, tipo, ela perde o que ela tinha de sabor, de frescor ali. E se eu for me guiar pelo prazo de validade, tá tudo dentro da validade, qualquer uma dessas que eu for comprar. Mas se eu tiver querendo o que tem de sabor naquilo mesmo, e pô, você vai pagar R$ 30 numa latinha de cerveja, eu faço muita Você quer o questão de melhor, que né? ela esteja do jeito que eu queria. Eh, eu geralmente pego uma cerveja que não tem 1 mês de invase. Raramente compro alguma coisa mais longa do que isso, porque eu sei que mesmo que ela esteja dentro da validade totalmente segura pra consumir, ela não vai mais ter o cheiro e o sabor do que eu gosto. Então, às vezes, eu prefiro não levar do que levar uma que tá tão antiga, para o meu paladar, pelo menos, Sim, porque eu tô buscando ali dentro. Então, desculpa o drama do cara que gosta de cerveja artesanal, mas é bem isso, assim, a validade podia ser muito maior, mas para o meu critério do que eu tô buscando ali dentro, ela já podia estar no recall. exato. E já não tá mais tão legal. E às vezes até o chopp na torneira, faz um tempo que o pessoal abre o barril, você já sente essa oxidação, ela vai ficando escura, vai perdendo a turbidez, vira uma outra cerveja mesmo, mais comum ali. E então me ajuda a criar esse bom senso, porque uma coisa é um iogurte ficando um pouquinho mais azedo. Outra coisa é um presunto que foi fatiado e tá embalado, e se eu comer aquilo, às vezes, 1 dia ou 2 depois do que seria o prazo recomendado, ele já tá com colônia de bactéria crescendo em cima, que eu sei reconhecer, que eu já fiz plaquinha de Petri. Ou uma latinha estufada, né, uma coisa dessa. Me ajuda a criar um pouco desse critério do que é uma coisa que pode passar da validade, que ainda é segura para consumo e eu posso procurar Sim. lá para ter um desconto e um preço bom, e que tipo de alimento que, olha, é consume by mesmo, assim, não é melhor depois dessa data não. E tem alguns critérios. Existe esse tipo de corte claro? Tipo, olha, isso aqui é ou não é mais seguro depois que passou da validade? É, essa questão da segurança é mais complexa. A questão da deterioração é mais fácil. Então, por exemplo, do presunto, você fatiou, você comprou ele fatiado, na verdade, no mercado, então ele já saiu da embalagem original. Naquela embalagem original, a empresa vai garantir um certo prazo de validade. Você fracionou no mercado, já diminui. Então, até nisso a empresa precisa se preocupar, né. Então depois que a embalagem é aberta, depois que o produto é fracionado, o prazo de validade muda, porque agora mudou o ambiente que ele estava, dentro de uma embalagem com tudo certo, e agora está exposto ao oxigênio, por exemplo. Deixa eu dar uma intro para as pessoas do que envolve isso, né. Uma coisa é realmente, se o presunto embalado na fábrica, eu aposto que ele já é embalado, assim, logo depois de cozido ou no processo de cozimento, então ele vai vir esterilizado, quase isso ali dentro da embalagem, sem oxigênio, fechadinho, pô, isso aí vai durar um tempão, né. Sim, Agora, você abriu aquilo, expôs o oxigênio, botou numa máquina para cortear para fatiar, que já teve em contato com outros hum, presuntos, com outras coisas, manipulou, pegou a exato. pinça, ou a mão, ou a luva, pôs na bandeja, isso tá no Tem céu todo o aberto, ambiente, tudo, quer dizer, você já passou por 500 novas condições do que pode crescer ali dentro, né. Então, exato, sai de um negócio que podia durar meses ou anos pra uma coisa que vai durar poucos dias ali, né. isso. E aí você vê claramente, como você disse, depois de um tempo o presunto começa, às vezes ele fica meio rosado, pode ser uma bactéria produtora de algum pigmento, alguma levedura. Às vezes ele fica um pouco gosmento Uhum. e às vezes vai começar a estar com um cheiro não muito agradável, né, menos agradável ainda do que o próprio cheiro do presunto. Então aí vai ser a hora que você vai saber que vai jogar fora mesmo, né. Mesmo depois de fatiado, né, você vai falar: "Olha, consuma em 3 dias". Às vezes a gente chega em casa, a gente tira da embalagem, tem gente que faz isso, tem gente que nem faz, bota num novo recipiente, você não vai ficar lá contando os dias, né. Você vai consumindo até acabar. E aquela recomendação de 3 dias raramente vai ser seguida. Eu, pelo menos, desconheço gente que faz isso, eu não faço, né, deveria, sou microbiologista e tudo. Escrever no É, potinho, alguma escrever: "Olha, coisa assim, foi né. comprei tal dia, tem que usar em 3 dias". Gente, não faz isso, né, você vai usando, e aí depois você olha: "Poxa, tá pigmentado aqui, eu vou jogar fora, né, tá com cheiro desagradável, vou jogar fora". Então, muitos dos produtos a gente vai fazer isso, tá tudo certo. Carne, por exemplo, é outro produto que é a carne refrigerada. Você comprou, ela vai durar pouco tempo. "Ah, eu quero que ela dure mais tempo", você pode congelar. Então ela vai durar bem mais tempo, você meio que congela as atividades ali microbiana, fisicoquímica, bioquímica nem tanto, elas continuam acontecendo mais lentamente, mas esse produto vai durar muito mais. Agora, os produtos que a gente chama de estáveis ou shelf stable, são os produtos secos, os produtos esterilizados, os enlatados, né, que ficam armazenados no mercado à temperatura ambiente. Então,
Mas acho que a maior parte do mercado talvez seja desses produtos, né? Você vai lá, tá quase tudo a temperatura ambiente. Tem um grupo que fica nas gôndolas que precisa ficar refrigerado. E tem uma série de coisas que a indústria faz para transformar um produto que está na geladeira para um produto ficar na prateleira. Isso do ponto de vista logístico é maravilhoso, porque a cadeia de frio é caríssima. Então, o produto que precisa ficar na geladeira, ele custa muito mais caro. Minha latinha de R$ 30, cerveja ali. Exato. Então, e aí, ora, se eu dou um processamento, aquele, por exemplo, um suco, você tem sucos refrigerados, suco de uva, de laranja, e tem sucos que ficam lá junto com tudo mais na prateleira, foram esterilizados. Então, eles passaram por um processamento térmico muito mais alto do que a pasteurização, e isso garante que eles são estáveis à temperatura ambiente. Isso reduz pra caramba o custo da indústria de poder transportar. Então, você vai levar um produto feito, sei lá, no sul, numa região mais fria, vai levar lá para o Nordeste, ou aqui em São Paulo a gente está vivendo dias quentes, né, agora, e vai chegar nessa temperatura absurdamente alta. Então, todo esse transporte, gente, é muito caro. Vai fazer como eu já vi num atacado que tinha perto de onde eu morava, que é aquele caminhão parado, descarregando os pallets no sol das 3 da tarde, que você chega e encosta na comida, ela tá quente Exato, ali no sol e vai ficar até o outro dia no estacionamento para depois ser carregado para dentro. exatamente. Isso é um ponto interessante, porque quando a indústria vai determinar o prazo de validade desses produtos, eles precisam levar em consideração isso. Então, por exemplo, durante o transporte, qual a probabilidade desse produto ficar fora da temperatura especificada? Então, para Porque, pô, refrigerados pra vai pegar uma acontecer. estrada num dia quente como hoje, vai ter produto a 40 graus Exato. E fácil você aí. vai tirar do pellet, vai colocar dentro do refrigerador no mercado, tem a parte do mercado que vai tirar lá de dentro do estoque, vai levar para gôndola, tem da gôndola que vai levar até em casa, você vai colocar no carro. Então, tudo isso é levado em consideração na determinação desses prazos de validade. Por isso que, normalmente, os prazos são feitos com uma margem de segurança. Então, na maior parte das vezes, poxa, deu meia-noite, chegou o dia seguinte, come tranquilamente, porque não vai ter acontecido nada de diferente com aquele produto. Já que a indústria tem que levar em consideração essa margem de segurança. Então vou voltar um tiquinho antes. Dá Sim, pra mim para que serve você refrigerar alguma coisa? Por que as coisas estão na geladeira? Que tipo de mudança que você tem que fazer num produto pra ele não precisar mais ficar numa geladeira e boa. poder ficar numa prateleira? Sim, então, na geladeira, o que a gente vai fazer é basicamente reduzir a velocidade das reações. Então, o micro-organismo se multiplica mais devagar na temperatura de geladeira. Então, ele vai continuar se multiplicando, embora menos, né? Reações bioquímicas, mesma coisa, elas vão continuar acontecendo, mas mais lentamente. Uhum. Para eu meio que glorificar esse meu produto, ele sair da geladeira e ir para a prateleira, né, do mercado, o que que eu vou fazer? Eu vou mexer ou vou mexer no tratamento térmico, vou aumentar esse tratamento de forma que ele vai virar uma esterilização, ou eu vou mexer na composição. Então eu posso desidratar esse produto, por exemplo. Então o leite que antes era o leite de caixinha, né, desculpa, o leite de saquinho, que durava, sei lá, 3, 4 dias, absurdamente, muito pouco, deteriorava muito rápido, Mesmo pasteurizado, né? mesmo pasteurizado, porque, né, a nossa matéria-prima era bem ruim antes. Hoje em dia melhorou bastante. Eu faço o que com esse leite? Ou eu transformo ele em leite em pó e ele vai durar, sei lá, 2 anos, talvez, não me lembro exatamente, mas provável, 2 anos. Ou eu transformo ele em leite UHT, que é o Ultra High Temperature, ultra alta temperatura. Então ele é processado a 142 graus, mais ou menos, 140, 144 graus, por 2 a 4 segundos. É super rápido, mas é uma temperatura tão extrema que ela esteriliza. Então ela mata praticamente todas as formas vivas. A gente fala esterilização comercial porque tem um esporo ou outro que ainda pode sobreviver, mas ele não vai se multiplicar naquele leite que está na caixinha, que estiver armazenado nas condições que a indústria está dizendo. Então, lá quando diz, você tem que manter sob o abrigo do sol uma temperatura, É, né, manter na sombra a temperatura na ambiente, né? sombra e tal, tal. Por quê? Porque para muitos produtos, se ele ficar direto ao sol, a temperatura naquele produto pode subir para 45, 50 graus, e mesmo ele estando esterilizado, tem esses esporos aí altamente resistentes, a gente fala que eles são termodúricos,
super resistente à temperatura, que nessa temperatura de 50 e 55 graus, eles germinam e crescem, porque são também termofílicos, micro-organismos que só multiplicariam a altíssimas temperaturas. Então por isso que você tem que seguir o que está ali dizendo na embalagem, né? E aí eu ensino meus alunos também isso, não é esterilização em si, é uma esterilização comercial. Também, se você fosse garantir que esterilizou, você acaba com o produto ali dentro. Exato, né? E aí a outra questão que é secar, né, que você retira a água o máximo possível, então do leite em pó, do leite comum para o leite em pó, você está abaixando a quantidade de água dele bastante, talvez, não lembro exatamente se são 10% de água. A gente fala muito em atividade de água em microbiologia, essa eu lembro de cor, que a atividade de água do leite em pó é 0,2. Ah. É muito baixa. E para haver crescimento microbiano, tem que ser no mínimo 0,6, mas de 0,6 a 0,85, quase nada cresce também. São sim, só os extremos, alguns fungos, leveduras, bactérias deterioradoras praticamente não se multiplicam. E aí, acima de 0,86, você começa a ter possibilidade de multiplicação, especialmente, por exemplo, do Staphylococcus aureus. À medida que você vai subindo, então, por exemplo, 0,94, 0,95, né, vamos dizer que estou falando do leite em pó 0,2, super seco, estável. Depois a gente pode falar como que o leite em pó estraga, né? Não vai ser micro-organismo. Eu ia fazer o processo inverso, então. Deixa eu ver se eu tô entendendo aqui, misturando com o que eu conheço. Fui lá na vaca, tirei o leite dela fresco ali na hora. Não pasteurizado, integral, fiz. Bom, isso é um material orgânico, cheio de açúcar, pronto para fermentar. Se eu não refrigerar ali naquela hora, isso daí em algumas horas já tá fazendo bolha de fermentação, tenho certeza absoluta. Tipo garapa de cana. Você terminou de tirar a garapa ali. Consumo imediato. Consumo imediato. Obrigado. Consumo imediato. Não, eu quero transportar esse leite, levar para venda, expor, as pessoas vão levar um tempo para comprar, não vai rolar um consumo imediato. Então eu pasteurizo, Sim. que é meio que esquentar uns 70 graus, né? Um pouco antes de ferver, mas por um tempo suficiente para matar a maioria dos micro-organismos que estão ali. Então, matei a maioria, lá, sei lá, 90, 99% das bactérias, não descaracterizei tanto o que é o leite, não transformei num leite condensado, que eu não esquentei tanto assim, e embalei sem oxigênio, né? A embalagem vem sem uma bolha de ar, sem nada, no saquinho ainda. Beleza, isso vai aguentar alguns dias até as bactérias que sobraram terem essa vantagem ali, se eu mantiver refrigerado. Sim. Se eu quiser manter por mais tempo, eu vou ter que enfiar numa embalagem mais especializada, tipo um Tetra Pak da vida ali, com alumínio, não sei o quê, que é mais hermético, menos chance de deixar o ar entrar, não precisa ser refrigerado e provavelmente eu tive que dar a ultra alta temperatura, alguma coisa assim antes, que já tive que esterilizar bem mais do que e fervura. embrulhar melhor. Agora, mesmo isso, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, já tá com a cola soltando, pode entrar ar lá dentro da embalagem. Então já tô saindo do que é a bactéria crescendo por si e tô entrando no processo de degradação da própria embalagem ou do leite que tá ali dentro. Na verdade, o leite começa a sedimentar proteína no fundo. É verdade. Tem água, né? Ele tem espaço para virar soro, fazer as coisas. Então, se eu quero tirar essa água que, além do micro-organismo usar, também deixa acontecer degradação, eu vou lá e transformo isso num leite em pó. Isso. E aí não tem nem água pra fazer ração, então agora esse negócio pode durar muito mais tempo. Sim. Esse processo de eliminação de tudo que pode estragar ali dentro. E aí, pô, uma coisa é um leite de consumo imediato lá, não pasteurizado, passar algumas horas. Outra coisa é um leite em pó passar algumas semanas ou meses do prazo de validade, né? Exato. Acho que você resumiu bem todo o processamento do leite de uma forma bem didática, né? E não sei, eu fico pensando, se eu for falar de leite, vou falar de muito. Tem muito para falar sobre leite, né? Porque eu cresci em sítio que a gente produzia leite e na época não tinha cadeia de refrigeração. Então foi numa época no Brasil em que ia o caminhão buscar os latões de leite nos sítios, enfim, várias horas do caminhão, às vezes, entre sair do laticínio e voltar. Então, às vezes, ele pegava, né, lá no último sítio ou fazenda que ele fosse buscar o leite, até retornar, dava algumas horas, debaixo desse sol, e o leite normalmente chegava azedo já, dentro na indústria. Então, ou chegava com acidez muito alta, e por isso que mesmo pasteurizando, quando conseguia pasteurizar, porque às vezes não dava, e faz mussarela, por exemplo, que é o que eles fariam,
porque ele azedou, né, antes da hora. Nessa pasteurização, eu falo que às vezes tentando desmistificar das pessoas também a questão de pasteurizar, produto pasteurizado e produto fresco, cru, né? Pasteurização é super branda. É 72, 75 graus por 15 a 30 segundos. Preserva a vitamina e um monte de Muita propriedade ali coisa. dentro. O que diferencia às vezes que as pessoas não gostam, né? Que elas querem aquele leite cru mesmo, é porque na pasteurização, para pasteurizar, na verdade, a indústria padroniza esse leite para ter mesma quantidade de gordura. Então, o leite integral não é bem integral, ele tem 3% de gordura. O que sai da vaca, às vezes, tem 3,4, 3,5, dependendo da raça, tem mais gordura do que a outra. E aí lá eles padronizam para 3%, usa o resto para fazer manteiga, requeijão, né? A indústria usa tudo. E aí, às vezes, a gente associa, poxa, parece que é muito processado, né? Na verdade, é um É processamento. um blend, né? De leite. Exato, é um blend de várias fazendas, várias raças, né? De vaca também. E é isso. Então, para você fazer esse produto durar, você tem que tratar ele de alguma forma. Eu posso dizer que, mais ou menos via de regra, uma coisa que tem que ser refrigerada, ela não passou por esses processos todos, então ela tá mais próxima do que é estragar, crescer micro-organismo ou perder propriedade. Sim, Enquanto o que passou por esses processos que estabilizam para ir parar numa prateleira, vai ter mais tempo de prateleira e vai ser mais seguro para consumir, mesmo próximo ou depois de passar de um prazo de validade. isso. Então, Acho que essa é uma via de regra boa. uma divisão, né? É, Ok. Veio da prateleira, é mais seco, tem mais chance de estar próprio para consumo ainda, mesmo depois de um tempo. Do que tá na geladeira. Eu entendo também que tem um pouquinho de processos diferentes. Mas você já tá me dizendo que, indiretamente, o suco da prateleira, ele é menos integral, ou já perdeu mais propriedades do que o suco que foi É. parar na geladeira e tem que ser mantido refrigerado ali. exato. Então, vou mirar agora no que tá numa geladeira. Tá. Na parte gelada do mercado. A parte seca a gente já conversou. Da parte gelada, tem coisas que estragam de forma mais segura, como você falou do iogurte, que só vai ficar um pouco mais azedo. O que dá pra gente dividir aí dentro, mais ou menos? Olha, eu acho que tem, por exemplo, a parte dos lácteos, tem a parte das vegetais, a gente talvez possa dividir em grandes grupos, né? Uhum. E das carnes. E assim, você tem também um grande leque de coisas que podem acontecer com esses produtos. Acho que vou focar na carne agora, para não ficar falando só de laticínios. Mas as carnes, né? Se ela tá, por exemplo, aquela carne que foi moída no mercado e ela foi colocada numa bandeja de isopor, por exemplo, ela vai durar pouquíssimos dias. Às vezes o mercado dá ali 3 dias, né? Você vai lá comprar, moeu na hora, às vezes você até fala: "Eu quero na hora, porque eu quero o mais fresco Moe possível". aí pra mim meio quilo de patinho. Exato, mas aí você acha, ela já tá pronto, você tá com pressa, não quer esperar, você pega aquele ali que tá pronto, foi moído anteontem, por exemplo. O que vai acontecer se eu consumir essa carne? Poxa, eu cheguei, foi moído anteontem, não me atentei, cheguei em casa, coloquei no meu refrigerador e vou olhar a validade, passou, porque eu fui fazer essa carne depois de amanhã. E aí, eu consumo ou não consumo, né? Eu que te pergunto. E aí a questão toda vai ser do freguês mesmo, porque essa carne, se ela se manteve o tempo todo na geladeira, o que vai acontecer vai crescer crescimento de micro-organismo deteriorador. Basicamente, as bactérias, grande envolvimento das pseudomonas, que é um grupo super famoso de produtos refrigerados, que normalmente não causam doença. Essa carne, ela pode estar com um aspecto visual não muito agradável, porque com a exposição ao oxigênio, a mioglobina reage e muda de cor. Então Ela vai ficando amarronzada. vai ficando amarronzada, então tem pessoas que não vão querer só por causa do aspecto da cor. E se os micro-organismos se multiplicarem, podem produzir alguns odores. Agora, se a gente pensar no histórico, eu tenho que falar isso com muito cuidado, né? Não quero que ninguém saia comendo carne estragada. Mas a gente pensar no histórico de uso de especiarias, dos condimentos, né? E se você voltar 100, 200 anos na nossa história, talvez menos, a gente comia bastante coisa muito passada do ideal e tacava ali especiaria no meio. O grande comércio das especiarias, se você for relatar aí ao longo dos séculos, né? Muita coisa era usada para mascarar o mau gosto, o gosto ruim das coisas. Então você colocava pimenta, você colocava um condimento A, B, C e ficava com sabor agradável. Por quê? Porque não havia uma forma de conservação dos produtos
pelo menos não havia a cadeia do frio, né? As pessoas já faziam outros tipos de conservação. Então, defumava, por exemplo. Então, durante a defumação, você está queimando madeira, está subindo compostos antimicrobianos que vão estar impregnando naquela carne, na linguiça que está defumando, ao mesmo tempo que ela está perdendo água. Então, ela está durando mais tempo. O salga pra fazer isso também, né? Salga, então, tem várias coisas que, né, já eram feitas muito antes, mas a questão das especiarias realmente é forte. Tem um Então, trabalho bem legal que mostra variedade de tempero por região, de acordo com a latitude. sim, E é isso, assim, a maior parte dos temperos está concentrada no Equador, e conforme você vai para o norte, se vai usa diminuindo. muito menos, a cultura de temperos é muito menor. Exato. Pré e pós, né? O tempero que você põe antes, tipo alho, para não deixar o micro-organismo crescer, e o tempero que você põe depois, tipo alho, para É. mascarar o que cresceu, né? Exato. Acho que isso me fez lembrar de uma coisa que talvez vai mudar a ordem da conversa, mas é bem interessante. A carne, por exemplo, essa carne que eu falei, eu acho que é segura. Se você cheirou e tá com mau cheiro, Eu não não vai tenho, usar, vai eu não jogar tenho fora. olfato. Eu não consigo Eu tenho um confiar no belo no meu olfato. olfato. Às vezes na minha cozinha, eu detecto alguma coisa que tá com mau cheiro. Minha esposa, quem for que tiver na cozinha, não detecta nada. Eu falo, não, tem alguma coisa com cheiro ruim aqui nessa geladeira, eu vou encontrar. E eu encontro. Eu passo frequentemente pela experiência contrária. Eu tô comendo alguma coisa, ofereço pra alguém, a pessoa, ô Átila. Já passou. Só que já passou. E normalmente não causa problema, né? Mas a questão da carne, por exemplo, que eu acho que eu volto numa outra questão maior, né? Que era quando a gente morava no sítio, há muito tempo atrás, não havia geladeira. Mas a minha mãe conservava a carne. Ou ela defumava, Põe na banha do porco. ou colocava na banha do porco. E qual que é o prazo de validade dessa carne que está na banha do porco? A gente ia comendo, certo? Isso é verdade. E por que que a indústria, né, ela coloca prazos de validade? Hoje em dia tudo tem prazo de validade. E aí o que que aconteceu nesse meio do caminho em que a gente tinha essa produção artesanal, local, a gente mesmo fazia a nossa própria comida e a gente controlava tudo, e agora a gente tá tudo tão regulamentado, né? Tudo tão assim, preto no branco, a gente não tem uma possibilidade de nós mesmos usarmos os nossos sentidos e decidirmos, né? O que tá bom, o que não tá. E acho que isso é uma questão até um pouco filosófica, porque esse controle, né, que antes eu tinha sobre a minha produção, que antes era uma produção de subsistência, né? Então, aquela pessoa sabia do que ela estava fazendo e ela estava produzindo para sua própria família. Logicamente, você quer dar o melhor para sua família, né? A partir do momento que a gente muda para cidades, tá todo mundo aqui localizado, tantas, né, milhões e milhões de pessoas num lugar só, a gente precisa de comida. Essa comida está sendo feita por alguém. E esse alguém está fazendo essa comida muito longe de onde a gente está consumindo. E durante todo esse caminho, né, tanta coisa pode acontecer com essa comida até chegar ao nosso prato. E a gente perde totalmente esse controle. Então daí que eu acho que vem um pouco da nossa neura assim com a comida e da gente ter legislações no Brasil especialmente tão rígidas. Talvez o tamanho continental do nosso país, talvez uma questão cultural em que a gente desconfia de quem está fazendo a nossa comida. E aí a gente vai tendo uma legislação cada vez mais restrita, mais exigente, ao ponto da gente chegar a ter esses desperdícios enormes, que acho que uma questão que eu vou sempre falar aqui, né, a questão do desperdício enorme com comida que tá boa. E a gente também ficar nessa insegurança, na verdade. Todo mundo tem essa insegurança. Poxa, mas passou. E agora, né? E a gente depender, assim, de alguém dizer pra gente que tá bom ou que não tá. Da gente não ter mais esse bom senso de decidir. Eu vou dar uma diferença aí pra mim, Wellington, sem querer fazer o advogado da Anvisa aqui. Se a sua carne tivesse imprópria, a carne que a sua mãe colocou na banha do porco, você, ela, seus irmãos, suas irmãs e alguns familiares ali iam passar mal. Agora, se essa carne entrou num moedor de carne de porco, junto com toneladas de outras carnes de porco, e fez 20.000 linguiças que estão sendo distribuídas numa cidade da região, o volume de gente que vai passar mal com uma coisa contaminada ali no Com certeza. processo é uma outra escala, né? Tipo, o nível de responsabilidade que você tem conforme você vai tendo graus de processamento que vão
que são sucessivos, né? Sim. E expansivos, tipo, de 1 eu faço 10, de 10 eu distribuo para 200, de 200 eu passo 2 dias no transporte, 2 meses na prateleira. Você ganha essa responsabilidade em cadeia, né? Mas aí, então, eu vou perguntar uma coisa que vai na direção oposta, Certo. que é o seguinte, estudando microbiologia, virologia, o que eu fiz minha pós-graduação toda, mais de um livro que eu peguei sobre microbiologia ou casos de saúde coletiva, colocavam no mesmo patamar situações como epidemias e surtos de contaminação alimentar, que eu posso nem estar usando o termo certo aqui. Mas eu vi mais de um livro, de um material sobre epidemiologia falando, exemplos de micro-organismos causando doenças. Uhum. Tivemos um surto de gripe aviária nessa cidade da China que aconteceu assim, assim, assado. Ok. Outro exemplo, tivemos essa contaminação de sorvete nos Estados Unidos com essa bactéria que causou um surto de hemorragia intestinal que pegou 5.000 Sim, consumidores tem mesmo. nessa região do país aqui, e aí é toda a história dos caras traçando que um caminhão de transporte de ingredientes que tinha levado um lote de clara de ovo que não tinha sido tratado do jeito certo, contaminou a porcaria do caminhão, e aí tudo que o caminhão transportou depois de leite, clara de ovo, suco de limão, não sei o que, ficou impróprio e contaminou uma galera daí pra baixo. Eu nunca ouvi falar de um surto desse aqui no Brasil. E pode ser totalmente o caso de ignorância minha, assim, mas esses surtos de não sei quantas pessoas contaminadas com a bactéria que causa diarreia numa rede de comida mexicana, que rolou algumas vezes nos Estados Unidos, né? Porque Sim. uma central processava salada pro país inteiro. Ou na Alemanha, surto de Escherichia coli hemorrágica entre quem consumiu pepino que veio dessa fazenda aqui, que usou fertilizante impróprio e contaminou o negócio. É ignorância minha, e isso acontece frequentemente no Brasil e a gente não ouve falar, ou a gente tem algum processo, alguma coisa diferente aqui, que isso não acontece, ou nós não testamos e por isso não sabemos. Ou Nossa, tudo. essa sua pergunta é tão boa, ela tem tanta coisa para falar. Sobre primeiro a questão do surto lá do sorvete, né? Foram 200.000 pessoas Aí, afetadas. E foi uma falha na higienização do caminhão, óbvio, né? Você transportou o ovo cru, depois tem que higienizar antes de pôr sorvete ou a matéria-prima do sorvete, enfim. E outras várias coisas que poder falar dessa pergunta aí, né? Sobre. Acho que eu volto na questão do prazo de validade. Todos esses produtos aí que causaram esses surtos gigantescos estavam dentro do prazo de validade. pior que é. Então. E um prazo de validade que eu aposto que era curto. Exato, porque ovos, né? Sorvete não, que dura bastante tempo, mas ovos em geral, o prazo de validade é curto. E aí eu volto na questão assim, que você falou, olha, a Anvisa tem um papel muito sério, e verdade, eles têm um papel muito sério. Por isso que a legislação, ela é tão preto no branco, porque se você dá margem demais, as pessoas aprontam. Eu acho que a nossa desconfiança, né, eu só vou terminar aquele raciocínio, a nossa desconfiança vem disso, né? De saber que as pessoas aprontam, existe muita fraude, né? Você querer ganhar por algo que Eu você não já, tá eu já fazendo, comprei né? produto no supermercado que tinha uma data de fabricação do dia seguinte. Tá vendo? Data de embalagem do presunto, da carne, alguma coisa, sei lá, hoje dia 16, estava lá, embalado dia 18 e válido até dia 21. Tem como. Eu falei, uai, É, viajei no não tem tempo jeito, aqui. não tem jeito, né? Então a gente acaba ficando com essa desconfiança toda, né? Mas enfim, aí a questão dos surtos. Poxa, por que que lá fora tem tanto surto? Né? Será que eles fazem a comida pior que a gente? Será que os procedimentos de produção deles são tão mais arriscados que o nosso? Talvez sim, né? No Brasil, eu também desconheço surtos gigantescos como esses, né? Recentemente, talvez alguns anos atrás, teve um recolhimento de ovos nos Estados Unidos em que eles recolheram 206 milhões, Pô, e o 206 preço do milhões de ovo foi ovos, alguma parar coisa assim. triplicou por É, meses a anos, assim. por causa de salmonela. E no Brasil não tem, né? A gente sabe muito pouco, por exemplo, desses recalls. Às vezes a gente tem recolhimento que você não fica sabendo e você não sabe a razão, porque não foi publicado. Lá fora eles publicam, olha, a empresa X está recolhendo tal lote
por causa de uma suspeita de listéria. Tipo recall de carro, né? É. Atenção, fabricante tal, você comprou o carro do ano tal, 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 tem esse problema, essa falha que Exato. pode causar isso. E aqui recolhe-se e a gente não fica sabendo, pelo menos nós consumidores. Talvez a Anvisa fique sabendo, talvez a Vigilância Sanitária Municipal, mas a gente, consumidor, normalmente não fica. E talvez as empresas queiram que seja assim, porque senão mina talvez a confiança, né? Mas e surtos acontecem aqui? Os surtos acontecem, a gente tem, se a gente for colocar ah, assim na ponta do lápis o número de surtos reportados no nosso sistema de vigilância, com o número de surtos reportados fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, para minha surpresa, não é tão menor aqui do que lá. A diferença é que lá eles têm muitos dados. Eles conseguem fazer a rastreabilidade, conforme você disse. Poxa, eles conseguem ver que era o caminhão tal, ou era a fazenda tal, a árvore X. Às vezes tem até isso. Eu estava lendo outro dia sobre alguns surtos com maçã. Eles conseguiam chegar até o local onde estavam as árvores, de onde saíram as maçãs, que tinha salmonela, por exemplo. Na Alemanha, com a história da bactéria nos pepinos ou no melão, algum vegetal Aquela ali. bactéria deu o que falar, acho que foi um surto de 2011, né? Foi. Eles chegaram na fazenda, no lugar ali. Mas teve muita confusão também na época, porque falou que era tomate da Espanha, depois era não sei o que, não sei da onde. E foi afetando, né, as cadeias de produção desses países, porque ninguém queria comprar mais. E aqui no Brasil, o que acontece? Então acontece um surto, digamos, várias pessoas apareceram no hospital com sintomas de diarreia, dor abdominal, vômitos, febre, talvez, né? Sintomas típicos de uma doença transmitida por alimentos. Para ele entrar efetivamente, normalmente vai ter que acontecer um evento de agravo à saúde pública, em que você tem, por exemplo, sei lá, uma creche, uma escola, um restaurante onde várias pessoas consumiram um determinado prato. E aí você tem várias pessoas sendo afetadas, elas vão procurar ajuda, e dependendo do local onde você está, dependendo da cidade onde você está, se tem uma vigilância sanitária nessa cidade, que a gente pensa, tudo é Anvisa, na verdade não é. É descentralizado. É descentralizado para os estados, né, a vigilância, para os estados e para os municípios. Você pega os municípios do Brasil, você tem município de 2.000 habitantes e você tem São Paulo. Olha a diferença de capacidade técnica entre esses dois universos, né? Por isso que a gente diz que os surtos que a gente tem documentado, eles são meio que a pontinha lá do iceberg, que fica do lado de fora na água. Porque a maior parte passa reto, passa despercebido. Muitas vezes, surtos pequenos, que às vezes acontece dentro de uma residência, por exemplo, afeta O 2, Átila 3 comeu um pão pessoas. de alho que tava estranho, isso de fato aconteceu, e passou 3 dias virando água, 3, 5 Tá dias, e vendo? ninguém mais fica sabendo, só Exato. vocês agora. E às vezes você vai ao hospital, você é tratado e tal, mas será que aquilo não vai ser investigado? Já aconteceu comigo. Já aconteceu com gente da minha família, de estar com um episódio de diarreia, poxa, não tá passando, ou tá muito ruim, eu preciso hidratar e não tá ficando nada no estômago, eu preciso de soro na veia. Você vai no pronto-socorro com esses sintomas, né? Você vai melhorar, a maior parte dessas doenças você melhora, a gente não tá falando de uma E. coli diarreica, intra-hemorrágica, por exemplo, que pode te matar, né? Ou de uma listéria que pode causar um aborto. A gente está falando de um caso mais leve. Esses casos mais leves, embora eles estejam documentados, eles entram nas estatísticas porque acontece na escola, na creche, no asilo, a maior parte não é documentada. E mesmo quando você vai ao hospital, não é. Porque ninguém faz uma investigação epidemiológica. Para esses dados entrarem de fato nas estatísticas oficiais, precisa que a vigilância epidemiológica, junto com a vigilância sanitária, vão a campo, basicamente. Então, colete a amostra das fezes do paciente, faça um interrogatório ao paciente, o que você comeu, enfim, para descobrir qual é o alimento, né? Sim, é por isso que eu acompanhava em material de epidemiologia mesmo, porque Exato, esse é o epidemiologia. pensamento, né? E aí você vai, faz todo esse inquérito, né? Vai no restaurante ou na indústria, colhe amostras, vai para o Laboratório Central de Saúde Pública, que no Brasil a gente tem alguns, né, nos estados brasileiros. Não é todo lugar que tem, quer dizer, São Paulo tem o Instituto Adolfo Lutz, tem alguns desses institutos
ao redor do estado, mas são poucas cidades perto do estado, e é um estado que tem bastante. Outros estados têm menos. Essas amostras vão para esses institutos para eles decifrarem qual é o micro-organismo. Mas para eles decifrarem, eles precisam que a vigilância epidemiológica seja bem feita. Que deu, olha, uma suspeita, é salmonela. Então eles vão e analisam salmonela. Normalmente a gente faz isso, analisa salmonela, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, e deixa muitos gaps. Por exemplo, quando a vigilância sanitária vai e analisa E. coli e fala assim, o surto foi provocado por E. coli. A gente tem uma boa parte dos surtos no Brasil reportados como sendo provocados por E. coli. Se ele não diz qual é a E. coli, não está me informando nada, porque E. coli todo mundo tem no intestino e está aqui, é comensal, não faz mal nenhum. Tem que ser uma E. coli patogênica, então você tem que determinar os genes de virulência, a capacidade de virulência dessa E. coli. Até para saber se ela é uma enterohemorrágica, por exemplo, que é uma E. coli bem especial, você quer muito longe do seu prato de comida, né? Para trazer para uma coisa que a gente passou recentemente, você precisa descobrir qual é a variante dela e o que essa variante tem de especial, né? Isso. E aí tem micro-organismos que a gente não pesquisa, ou a gente pesquisa muito pouco. Por exemplo, Campylobacter. Fora do Brasil, Campylobacter, Clostridium perfringens e Salmonella estão no mesmo nível. Você vai olhar os dados dos Estados Unidos, da Europa. São os 3 micro-organismos que ficam competindo ali para o primeiro lugar no número de surtos, número de doentes nesses países. E no Brasil é Salmonella disparado, Campylobacter você quase não vê, não Mas aparece. por que você não vê? Porque não tem. Analisa. Por que não tem? Porque não vê. Então, né? Mas não analisa, na verdade, que é uma análise chata. E fora do Brasil, inclusive, né, Salmonella, na verdade, é segundo lugar. Primeiro lugar é Norovírus. Tanto é que quando você vai ao médico, ele diz que você teve uma virose, né? Só não pode falar que é uma virose de dar antibiótico, mas enfim. Ele diz que é uma virose. E por quê? Porque fora do Brasil, realmente 58%, 50%, 60% dos casos de diarreia são causados por norovírus. Norovírus eu conheço como o vírus dos 2 baldes. Exatamente. Tem, o vírus que ou dá diarreia ou dá vômito é o de um balde. E o que dá os dois é 2 baldes de uma vez. E norovírus em cruzeiro, em confinamento, em acampamento é o estraga prazer de cruzeiro, né? Não vou dizer necessariamente rico, muita gente faz cruzeiro e não é rico. Mas acontece, né? Então, às vezes, eles têm que interromper e aí sanitizar, não vou falar esterilizar, que não consegue, mas desinfetar o navio. E é uma característica, por que tem tantos casos de norovírus no Brasil? No Brasil não, fora do Brasil. Porque, primeiro, ele vem via alimento ou água, e ele usa a pessoa meio que como um zumbi, né? A pessoa vira um multiplicador do vírus. Um spray de norovírus. Um spray de norovírus. Ótima definição, porque no vômito dela vai ter 10 a 5, 10 a 6 partículas do vírus por gotinha. Nas fezes, mais, né? E aí, poxa, você fez vômito numa sala, foram aerossóis daquele vírus pro corrimão, para não sei aonde. Então a próxima pessoa que vier que tocar o corrimão vai se contaminar. E aí você tem rapidamente o vírus se espalhando pelo navio inteiro. Você para o cruzeiro, tira todo mundo, higieniza tudo, começa tudo de novo. Então o norovírus é um deles, a gente praticamente não testa. Um ou outro aparece, teve um caso recentemente, agora em 2023, no começo do ano, de algumas cidades em Santa Catarina, não lembro exatamente, mas acho que foram 8 cidades, em que teve uma explosão de casos de diarreia. E aí era norovírus, típico mesmo. Provavelmente contaminação pela água, pode ser por causa de enchente, e aí o vírus se espalha, né? Uhum. E aí voltando um pouquinho àquela questão do sistema de vigilância de DTAs, doenças transmitidas por alimentos no Brasil, a gente tem esse sistema meio clássico, que é o SINAM, que é um Sistema Nacional de Agravos, né? A saúde. Nesse sistema entram várias doenças, muitas delas. Então, tuberculose, HIV, um monte de doença terrível. Que não necessariamente vem por alimento. Que não vem, na verdade, né? Algumas vêm, então, de notificação compulsória. Por exemplo, se alguém tem um caso de botulismo, tem que entrar, tem que notificar. E se vai Que é uma doença que pode vir por alimento. Sim. Cólera, mesma coisa. Pode vir por alimento, pode vir por água, né? E febre tifoide também pode vir por alimento e água. Se tem um desses, notificação compulsória não precisa ser surto. Para caracterizar surto, a gente normalmente fala que é no mínimo 2 pessoas, 2 ou mais.
afetadas pelos mesmos sintomas, mesmo patógeno. No caso do botulismo, febre tifoide, cólera, basta um, já é surto, que tem que parar ali, é muito grave. Porque nunca é um só, né? Assim, são Normalmente, doenças que são transmitidas tão em cadeia que é com um caso de dengue numa região. Não. Se você teve um mosquito com dengue pra chegar em uma pessoa e passar pra ela, você tem outros casos que estão ali atrás. Bem provável, sim. E aí, no caso das outras doenças transmitidas por alimentos, ou dos outros micro-organismos, né? Eles entram numa linha ali da lei que é eventos de agravo à saúde pública, que é aquilo que eu disse. Vai cair entendi. como um surto grande que aconteceu numa escola, enfim, né? Para realmente justificar a investigação. Isso quando vai até o fim e determina. E quando vai até o fim e determina, vem com esses gaps todos que eu disse. É E. coli, mas não disse qual é o virotipo. Ou não detectou, testou salmonela, testou as básicas, estafilococos e tal, mas não detectou ninguém, então fica lá como agente não encontrado. Mas o certo mesmo é você detectar o patógeno no alimento e detectar no paciente, certo? E daí você fecha. E aí a gente tem esse gap enorme nos dados, porque quando tem essa detecção para ali, no gênero talvez, né? E fora do Brasil, o que se faz? Poxa, isola o patógeno do paciente, sequencia o genoma dele completo e vai até o fim na cadeia, isola os patógenos todos que você detectar, porque às vezes você detecta vários. Você está falando aqui que foi salmonela, mas você pode ter tido E. coli ali junto, a Se o Shigella, processo foi Yersinia. impróprio, vem. Pode vir um monte, né? E aí você sequencia tudo e compara. Antigamente tinha outros métodos para você fazer o fingerprint, né? A digital do micro-organismo. Hoje sequencia, compara os genomas e aí você fecha o surto. E aí você diz, olha, essa galerinha que está aqui no hospital com esse patógeno, pegou esse patógeno da carne ou da maçã, sei lá do que, do alface. Do pão de alho, do dessa pão casa de de espetinho alho aqui, que que eu acho veio que ela desse foi. lugar. Ou que veio, né, dessa horta X. Eles conseguem ter essa rastreabilidade. Isso, é claro, custa bastante. Tem que ter uma estrutura muito boa. E o outro sistema que no Brasil tem, que eu digo também assim, eu dei uma palestra sobre isso num congresso, falando sobre os surtos de DTA no Brasil e qual que era a situação, né? Enfim, tinha estrangeiro também na plateia e tinha professores de microbiologia. E uma das professoras estava brincando que eu estava superestimando, talvez, o papel da Anvisa. Da Anvisa não, da vigilância sanitária como um todo, vigilância epidemiológica, falando que a gente tem, que tá tudo certo. Ela falou, isso que você está falando aí é meio ilusão. Eu falei, não, eu tô falando que existem os gaps, mas a gente tem o sistema. Então, tem esse, o Sinan, e tem um outro que eu acho fantástico, que é o CIVET-DDA. Então, eu não vou lembrar exatamente da sigla do que é o CIVET, mas os DDA, doenças diarreicas agudas. Então, existe um programa do Ministério da Saúde em que os municípios podem aderir a esse programa de forma voluntária. A gente tem municípios que aderiram no país inteiro, então a gente tem dados do país inteiro, em que você tem unidades básicas de saúde chamadas Sentinela. Então, as pessoas vão a essas unidades e se elas estão com sintomas de diarreia, né, no mínimo 3 evacuações por dia e tal, entra no sistema. Então, entra como um dado assim, olha, tá, uma pessoa aqui com diarreia, a outra veio também. Ao final do dia, ao final do mês, sei lá, ao final da semana epidemiológica, na verdade é semana epidemiológica, o que vai acontecer? Esses dados vão se somando e você compara com o histórico. Esse sistema existe, se eu não me engano, desde 2002. Então a gente tem aí uns 20 anos de histórico de dados por município, onde tem essa unidade sentinela fazendo esse tipo de análise. E com isso você consegue descobrir esse perfil epidemiológico das doenças diarreicas e ver se está dentro ou está fora do padrão. E quando está fora, você pode investigar. E descobrir de onde veio. Foi o que aconteceu nas cidades do sul de Santa Catarina, né? Então viu-se que estava muito acima do que é o esperado, porque essas coisas acontecem, as pessoas passam mal, né? Muito mais comum do que a gente imagina. Merda acontece, né? Merda acontece, exatamente, né? Literalmente, né? E aí a vigilância sanitária pode usar essa informação e investigar o que está acontecendo. Foi uma enchente? Foi o tratamento de água da cidade que teve problema? Foi alguma coisa, né, que as pessoas estão comendo? E eles podem ir investigar. O que é ruim é que os dois sistemas parecem que não são interligados, né? Então,
O ideal é que o de DTA, doença transmitida por alimento, e o DDA, diarreica, conversassem um com o outro diretamente e a gente tivesse esses dados mais fidedignos. Mas, de certa forma, a gente tem esses dados. Eu acho que isso é algo positivo que pouca gente sabe. Eu tô fazendo essa paradinha aqui pra lembrar você de assinar o nosso canal pra poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal em geral. E pra quem já assina, curte o que recebe por aqui, já se inscreveu, pense em de repente se tornar um membro, mandar um valeu demais pra gente ou um pix com o nosso código contato @atiliamarino.com.br. Esse tipo de apoio faz toda a diferença pra gente manter um conteúdo de qualidade por aqui. Bom, vou aproveitar pra juntar tudo que você falou até aqui, Wellington. Uma coisa é o produto que eu vou comer que tá insosso, não tem mais ali o que eu queria, já tá com aspecto ruim, alguma coisa assim. Ou, sei lá, carne que já vai estar ali meio passado, com cheiro ruim. Outra coisa é pegar uma doença, pegar uma diarreia, um botulismo, alguma coisa assim, por uma coisa que eu comi dentro ou fora da validade, mas imagino que mais provável fora da validade. O que que são essas doenças transmitidas por alimentos que você falou? E tem alimentos que são mais perigosos ou mais conhecidos por isso? Sei lá, eu sempre ouvi falar de salmonela e frango, por exemplo, ou enlatado e botulismo. Tem alguma combinação dessas que vale a gente, prestar mais atenção? Tem sim. Bem, as DTAs, né, doenças transmitidas por alimentos, elas são um grupo de doenças que vão causar desde sintomas, ou podem causar desde sintomas gastrointestinais, renais, até neurológicos, como é o caso do botulismo. Então, a gama de sintomas é bastante ampla e o número de agentes patogênicos também é enorme. Você pode ter desde vírus, bactérias, causando infecção ou intoxicação alimentar, e também os próprios fungos com a produção de É micotoxinas, verdade, né? tipo, o amendoim fungado, tem umas coisas Exato. dessas, né? Tem micotoxinas, isso é extremamente perigoso também, além de parasitas e tal. Então você tem uma gama de doenças enorme que estão nesse grande balde aí das DTAs, mas quem realmente aparece mais aí no popular é a salmonela, por exemplo, né? E aí você fala, que tipo de alimentos são mais perigosos ou não, ou associações. Então, existe uma associação clara entre a salmonela e os ovos, ou salmonela e produtos avícolas em geral, porque existe uma positividade, por exemplo, para frango, e eu até brinquei sobre isso numa aula essa semana. Falei, olha, por que que existe toda a recomendação de não lavar o frango na pia da cozinha? Porque frango pode conter salmonela. Isso não vai vir na embalagem, né? Mas na embalagem vai vir algumas recomendações para você evitar a contaminação cruzada. Porque mesmo com todas as boas práticas, desde a produção primária lá, da granja até a indústria, como o produto não vem cozido, ele vem cru, esse produto pode vir com salmonela. Então, esse é um produto que você precisa tomar mais cuidado. Cortar numa outra tábua, com uma outra faca, Exato. pá-pá-pá. Campylobacter também tem uma associação com salmonela muito grande. Então, com salmonela não, com frango muito grande. Então, outra preocupação, né? Então, as pessoas têm também, existe também uma associação muito grande entre carne, né? E E. coli O157, H7, ou E. coli enterohemorrágica. Isso até um certo ponto, você até falou de um surto nos Estados Unidos e tal, que teve um surto mesmo numa cadeia de sanduíches que envolveu essa E. coli, foi enorme. Mais recentemente, a gente começou a ver uma mudança nas tendências. Agora a gente começou a ver também a associação dessas bactérias terríveis, como a enterohemorrágica, com folhosas. Ah, Então, com produtos crus, pronto para o consumo, que não vão passar por todos esses processamentos. mas que você cresceu com esterco, né? Exato. Então, ou não, às vezes, um caso grande que teve nos Estados Unidos de alface contaminada, foi que de um lado da rodovia havia a produção da alface, esses, né, campos enormes de produção, do outro lado tinha a criação de gado. Então, não necessariamente que eles usaram as fezes do Ah, gado, mas houve algum tipo de contaminação, talvez água que escorreu de um lugar para o outro, chuva, tempestade. chuva, ou água de irrigação. E aí a alface ficou contaminada. E eu acho isso terrível, né? Porque você quer Putz, pode ser água de irrigação, é consumir verdade. algo saudável, mas aí tem esse risco associado, esse risco adicional. Então, quando eu falo, olha, produtos crus, eles têm um risco adicional
Do ponto de vista nutricional, você acaba perdendo, porque quando você cozinha, você tem um tratamento térmico, pode reduzir, né, alguns dos nutrientes. Por outro lado, o processamento térmico vai garantir a inativação de algum patógeno que esteja presente. Então, nessa balança aí do risco e do benefício, eu sempre digo Perder isso. gosto, ganhar segurança. Exato, tem que sempre pensar onde você vai perder, onde você vai ganhar, né? E conhecer os fornecedores, né? Então a gente volta naquela questão lá dessa responsabilidade tão grande que existe de produzir alimento para alguém, né? De você sendo uma grande indústria, por exemplo, produzindo toneladas e toneladas de alimentos para milhares de pessoas, ou milhões, sei lá. O que acontece com essa cadeia, né? Tudo que acontece nessa cadeia, desde o campo até antes, com os insumos que você vai usar, até a mesa do consumidor, tem que ser muito bem pensado. E você tem que ter profissionais muito bem qualificados em toda essa cadeia. Então você tem ali veterinários, você tem zootecnistas, agrônomo, engenheiro agrícola, tudo lá na produção primária, nos armazéns, por exemplo, para poder controlar e seguir os aspectos técnicos corretos. Dentro da indústria tem que ter engenheiro de alimentos, veterinário também, muitas vezes, na inspeção, né? É exigência, na verdade. Controlando a produção para saber os passos, os pontos críticos de controle, né? Existe nem tudo tá perdido, né, como eu digo. Então tem as boas práticas do campo à mesa, e dentro da indústria especialmente, tem essa ferramenta que a gente usa que chama análise de perigos e pontos críticos de controle, que é uma ferramenta fantástica. Ela é usada compulsoriamente no Brasil para as empresas que exportam produtos de origem animal desde 1998, e desde então, praticamente toda a indústria de grande porte adotou, mesmo que não esteja processando alimentos de origem animal, porque é uma ferramenta muito poderosa para você estudar toda a sua produção, do campo à mesa, e ver nessa produção onde são aqueles pontos-chave que eu preciso prestar muito mais atenção, além das boas práticas que são meio que o básico que você tem que cobrir pela legislação. E aí, estudando isso, né, tendo uma equipe de segurança de alimentos que conheça o processo e conheça os perigos, você consegue desenhar um processo em que você vai controlar aquele patógeno de interesse, aquelas associações que você disse. Então, existe uma associação, por exemplo, entre um produto enlatado e Clostridium botulinum, né, que produz o botulismo. Existe, e a gente aprendeu que a esterilização mata o esporo, então ele não vai germinar. Mesmo que aquela latinha fique no sol, esse esporo não está vivo mais, então ele não germina, pode germinar outra coisa. E aí tem aquela coisa assim, poxa, eu devo evitar latinha estufada? Com certeza, Por porque vários pode ter motivos. sido uma falha de processo, e aí o Clostridium botulinum pode crescer e produzir gás. Mas às vezes foi uma outra falha, produziu gás, não é o botulino, mas está estragado de qualquer forma, né? E aí esse controle da indústria tem que ser muito rígido, porque uma vez que você tirou o oxigênio da embalagem e você vai deixá-la estocada por um longo período de tempo, se tiver o esporo do botulino, ele vai germinar e vai se multiplicar nessas condições. E aí vem, de novo, para a gente pensar perigoso, não perigoso, e eu não tô dando respostas muito objetivas, né? Porque tudo tem um pouco de nuance. Mas se você pensar, por exemplo, em conservas caseiras, existe uma associação antiga já de conservas caseiras com botulismo. Caramba. Por quê? Porque em casa você vai fazer a conserva do jeito que você sabe fazer, mas você não tem os controles. Então, por exemplo, uma conserva acidificada, o pH dela tem que estar abaixo de 4,6. Em casa você não tem um pH-mêtro para sair medindo o pH da sua conserva, né? Ou se ela vai ficar dentro da panela de pressão, ou se vai ficar em aquecimento, você tem que garantir que lá no centro geométrico da embalagem, ponto mais frio daquela embalagem, vai atingir 121 graus por X segundos. Se não me engano, 2 minutos e pouco, para garantir a esterilidade comercial. Você realmente esteriliza a embalagem. Que você não vai ter esse controle em casa, né? Então, às vezes, esses produtos podem ser os mais perigosos, porque não tem esses controles. Eles podem ter o apelo de que, poxa, é feito em casa, né? Remete àquela Artesanal. artesanal e tal. Mas tem que tomar cuidado
do que é artesanal, né, dos riscos que você está se colocando. Então, recentemente, né, teve um caso aí que muita gente ficou sabendo sobre um molho pesto artesanal que estava contaminado com o Clostridium botulinum. Então, acho que isso vale a gente repensar a nossa cadeia de produção e ensinar boas práticas para as pessoas. E a importância de ter um profissional que conheça dos perigos e dos riscos associados. Porque senão essas coisas começam a acontecer mais, né? E tem umas coisas aí que são, sei lá, eu já vi que contaminação com micotoxina lá, com fungo em amendoim, por exemplo, é um negócio seríssimo mesmo, assim, pode matar, pode dar uma série de problemas, né, sem falar no botulismo, que é mais conhecido e outros, Sim. né. Micotoxinas sabe, é uma outra área que a gente tem poucos estudos no Brasil, são poucos grupos de pesquisa que trabalham, eu conheço alguns, grupos sérios que trabalham e que acabam influenciando a nossa legislação. E é um assunto interessante da micotoxinas pelo seguinte, a legislação é recente e os limites estão sendo adotados por agora e costuma ser escalonado, porque você precisa ensinar a cadeia de produção. Então, se você vai lá e fala assim, o limite tem que ser esse europeu aqui de uma vez, muitas vezes o produtor não vai conseguir atingir esse objetivo, e aí, esse objetivo de segurança. E aí, o que que acontece? Ausência do produto no mercado. Então, vai se escalonando, diminuindo cada vez mais, Vai trabalhando ficando com mais boas restrito, né. práticas. E aí você tem uma melhora. Então, isso já aconteceu com a cadeia de amendoim. Antes você tinha muita quantidade de amendoim contaminado com aflatoxina. Aflatoxina, obrigado, era Isso. essa. E a aflatoxina, assim, em altíssimas concentrações, pode ter um efeito agudo, né, sério e tudo mais. O problema, esse também é um problema, mas o outro problema que talvez que seja mais comum é o consumo a longo prazo. Você vai consumindo menor quantidade, então tem uma menor contaminação, digamos. Não sente que aquilo te fez mal Não ali vai na fazer hora. mal, não vai fazer mal, não tem efeito sensorial, então vai ter o mesmo gosto. E aí, ao longo de anos, isso pode desencadear algum tipo de câncer, por exemplo. E isso não vale só para amendoim. Você tem isso para grãos em geral, você tem para suco de maçã. Tem países que consomem muito suco de maçã e aí passa uma maçã a outra, fungada, né? Tem a patolina, que é outra micotoxina que pode estar presente, é muito associada a esse suco. Então tem uma série de riscos, de perigos, na verdade, que a gente acaba se expondo, né? E é por isso que é tão importante você conhecer a sua cadeia de produção, conhecer seus fornecedores, né? Pra gente encerrar então, Wellington, misturar isso tudo que você me trouxe até aqui. Para o consumidor, para quem está indo no mercado, comprar, pegar sua comida, fazer alguma coisa. Tem algum tipo de cuidado amplo que a gente pode tomar? Por exemplo, micotoxina, que é um problema sério, eu já ouvi falar, gostaria de confirmar com você se, eu já ouvi falar o seguinte: bom, primeiro, você nem sempre vê o fungo crescendo. Segundo, se aparece uma coisa visível, é sinal de que ele já está bem Espalhado. espalhado por tudo ali. Então, se você pegar pão, bolacha, qualquer alimento desse que vem inteiro numa mesma embalagem ali, e você vê uma pontinha fungada, conta que o resto tá também, e não acredite que é só você tirar aquele pedaço que tá tudo bem. Pode ter essas toxinas aí dentro, isso já tá impróprio para consumo. É válido isso? Tem alguma Depende. prática dessa que ou me dá os que não são depende, né, tipo: "Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui Eu é importante". por exemplo, mamão, é bem comum você pegar o mamão depois que ele tá maduro e ter um pontinho preto de fungo crescendo. Dali, normalmente vale, já fizeram esse estudo, você tirar mais ou menos 2 centímetros para fora e para baixo, para dentro. Não vai ter micotoxina lá dentro, já estudaram, viram que não tinha. Por isso que depende muito, assim, um pão de forma. Se você vê um pão de forma, um crescimento de bolor no pão de forma, aquela fatia que tá embolorada você vai jogar fora e você fala: "A outra eu não vi". Mas aí é difícil, porque as hifas provavelmente você não vai ver mesmo. Então elas podem ter penetrado, e aí infelizmente detesto jogar comida fora, mas infelizmente nesse caso, por segurança, você jogaria. E nem é todo fungo que vai produzir micotoxina, né, mas pelo lado da segurança a gente faz isso. A gente acaba jogando muita coisa fora pelo lado da segurança, né. Então assim, você como consumidor encontrou essas situações, um alimento poroso, líquido, que teve crescimento de bolor em cima, você vai jogar fora. Porque, por exemplo, sei lá, uma massa de tomate que você abriu, isso acho que acontece bastante, deixou na Bastante. geladeira e aí em cima forma ali um crescimento. Não vai tirar aquela parte só e consumir o resto, vai ter que jogar tudo fora.
Não é um camembert, né? Não é um camembert, né? Tem queijos e queijos com os seus fungos, esses ok. Mas os outros contaminantes, você não pode contar com a sorte. Acho que é isso, né? Assim, no mercado, igual eu disse, eu mesmo, né? O que eu faço? Eu, microbiologista, engenheiro de alimentos, como é o meu comportamento no mercado, talvez não seja o mais exemplar de todos. Eu brinco, né? Que a gente ensina, às vezes a gente não faz o mais ideal. Mas é isso, por exemplo, os alimentos que eu sei que são estáveis, né? E que, se passar do prazo de validade, não vão me causar nenhum problema, eu compro se tiver numa promoção que vale a pena. Ketchup, Que é iogurte. iogurte, algum queijo, depende do queijo também, frescal, nem jeito, não dá. Cafés, vários cafés, tem cafés caros por aí, né? Então, às vezes, você tá doido pra provar aquele café que é, sei lá, R$ 40, R$ 50, 250 gramas. Você vai esperar ele cair na promoção, eu faço isso. Eu faço, provo, maravilhoso, nunca tive problema. E claro, não teria problema microbiológico. O máximo que seria, ó, esse café parece que tá um pouco passado, não tá entregando as notas que eu tava buscando, né? Algum produto, um farináceo, acho que uma coisa que eu não falei, né, durante a nossa fala aqui, mas vários desses produtos estáveis aí, que tem prazo de validade, se você decidir deixar ele na sua prateleira, às vezes vai acontecer o surgimento de inseto. Ah, já aconteceu comigo várias vezes ali É, do arroz, feijão, gorgulho lá no macarrão, coisa exato. assim. Porque às vezes os ovinhos já vêm ali na matéria-prima, que ele não foi processado de um jeito que ia matar tudo, né? Então, os ovinhos que estavam presentes na matéria-prima, eles vão eclodir, e pode ser um caruncho, pode ser um tipo de mariposa, mas aí realmente também, né, eu não vou consumir, realmente passou, tá infestado, não tem jeito. Mas esse é um tipo de problema que pode acontecer com esses produtos que você decidiu comprar perto da validade. Por exemplo, Usa pouco, no meu caso foi um arroz de risoto. fica lá um tempão, né, parado, e aí acaba acontecendo. Então, é um problema sim, problema de qualidade, né? Se eu comer, será que eu vou passar mal? Tem alguma toxina ali produzida? Provavelmente não. E uma boa prática de uma coisa que tá dentro da validade, mas é delicada, é, por exemplo, tomar esse cuidado com o frango por conta das bactérias que estão ali ao redor. Pelo que você me falou, parece até mais, periculoso do que carne de porco ou de vaca. É assim, as carnes frescas em geral, né, você primeiro assume que pode ter algum micro-organismo patogênico, por isso que a gente não recomenda o consumo dela crua, embora muitos países façam pratos típicos, tartare, bife tartare, por exemplo, é com carne crua, né? Quibe, também você vai em restaurantes árabes, eles têm a carne é crua. É, Aí sim, tem que tomar um cuidado enorme, né? Os japoneses também, da sua origem daquela carne, tem que ter toda uma garantia de que ela foi realmente feita com todo cuidado. Ainda assim, você está confiando, né, naquele produto, porque pode haver que tenha um patógeno sim. Ah, e uma coisa aqui no Brasil é a gente comer o salmão que vem congelado, resfriado e é tratado assim, mas no Japão que eles comem pescado fresco mesmo, às vezes você tem um surto de parasita Sim, cerebral, parasita intestinal de urso, ou sei lá, de algum bicho marinho aí que veio no ouriço, veio na estrela, veio no exato. É um peixe, risco que a pessoa e o corre, pessoal né? comeu você, Ela né, está topou decidindo comer a comida correr. crua, você tá dentro da cadeia Sim, alimentar. sim. Agora o frango, né, as carnes em geral, se passar da validade, vai dar problema de odor. Você vai ficar com um mau cheiro tão enorme que você não vai conseguir consumir, né? Então, independente de ter patógeno ou não, o deteriorador vai crescer tanto, vai se multiplicar tanto que, enfim, vai inviabilizar o uso daquele produto. Então ficar esperto a esses sinais também, Com certeza. boa prática. Maravilha. Obrigadão, Wellington. Adorei as explicações. Tem bastante lição legal para levar daqui. Algumas coisas me explicaram e tem outras que eu vou ficar mais tranquilo de consumir mais próximo de validade ou de algo assim, porque são de boa. Vou olhar para o iogurte com outros olhares agora. E para quem quiser saber mais, estender um pouco nisso, de repente a pessoa ficou curiosa com alguma coisa que a gente falou aqui, que tipo de material que você recomenda? E por favor me cobrem, a gente tem que deixar esses links no Saiba Mais para vocês. A gente tem um site no nosso centro de pesquisa que chama Alimentos Sem Mitos. Então, você procurar aí no Google alimentossemmitos.com.br, acha a gente no Instagram, acha a gente no Facebook também. Mas o site, enfim, né, a gente tem muita matéria
que, como o próprio nome diz, né, desmistifica. Então tem coisas de prazo de validade, Que legal, que legal. sobre micotoxinas, sobre bactérias, enfim, tá tudo lá. Eu encorajo as pessoas a darem uma olhada, acho que é interessante. Daí dá pra ir caso a caso do que a gente falou aqui pra sanar essas dúvidas, né. Exato, exato. Tem algum grande mito que você fala: "Ó, isso aqui é legal porque é super difundido", ou algum mais acessado, alguma coisa assim que você fala: Vale a pena Ai, começar por tem esse?" de tudo lá, porque eu mesmo sou muito procurado para falar dos mitos em microbiologia, né, lava, não lava, frango, pode lavar, não pode lavar, isso é uma coisa Lavar ou não que lavar ovo. lava ou não São lava o várias coisas ovo. que a gente não falou aqui, que vocês, por favor, confiram. Isso, tá tudo lá. Inclusive de lá, às vezes, vocês me acham, né, para fazer as entrevistas, mas tem questões nutricionais também, do que acontece quando o alimento é aquecido ou não, então tem muita coisa que dá para explorar. Sobre a questão do prazo de validade, tem o guia da Anvisa, que qualquer um pode baixar e dar uma lida, é bem extenso sim, Técnico, mas é imagino. técnico, então o pessoal técnico que assiste é interessante dar uma olhada, porque às vezes é meio que uma caixa preta, assim, como que a empresa chegou a esse prazo de validade, né, ela fez um Ah, estudo, verdade. Tem que então seguir o que a Anvisa fala, ó. Tá, tá, isso, tá, tá. tem um protocolo, né, na verdade, assim, a nossa legislação, ela não diz como que vai ser feito, ela diz: "Olha, prazo de validade é responsabilidade da empresa, vocês determinam". Agora, recentemente, que a Anvisa soltou esse guia, que eu acho que talvez estava tendo muita procura, porque muitos pequenos empreendedores querem saber como que faz para determinar o prazo de Uhum, validade uhum. e as pessoas não têm a mínima noção. Então, a Anvisa criou o guia, que eu achei espetacular, que é uma fonte de consulta e de lá também você tem acesso a outras, né. O próprio site da Anvisa tem muita coisa interessante, nesse sentido. E fora do Brasil, o site do FDA, que é o equivalente da Anvisa nos Estados Unidos, né, também traz algumas questões. Aí, assim, quem tiver curiosidade, como eu tenho, né, vai comparar lá e aqui. Lá não tem essa exigência do prazo de validade, por exemplo, a não ser que seja para fórmulas infantis, que aí tem que ter o prazo de validade pela questão de E que segurança. teve um problema de recall bem sério recentemente Teve, lá, não exato, teve? foi super sério. Então é isso, acho que são esses materiais. Maravilha, maravilha. Obrigadão por tudo, Wellington, pela explicação e pelas recomendações. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado da conversa. Adorei saber dessa diferença entre produtos que já estão impróprios porque o fabricante não quer mais que você consuma aquilo daquele jeito, não vai pegar bem, e produtos que você não deveria comer depois que venceram, e produtos que a gente precisa tomar um cuidado extra, mesmo se tiver dentro do prazo de validade. No mínimo, espero que essa conversa sirva para você entender, eu entendi pelo menos, a importância da gente ter órgãos como a Anvisa e a vigilância sanitária como um todo para garantir que a comida foi feita da maneira mais adequada, com as melhores condições de preparo que a gente tem, que não vão garantir uma comida 100% segura do outro lado, mas vão, por exemplo, fazer a gente entender quando a comida não está segura ou quando um problema aconteceu, de onde esse problema veio. É só assim para a gente poder ter comida com tanta variedade, com tanta forma de preparo, fresca e embalada, embrulhada, industrializada, o tempo todo a um preço acessível no mercado, onde quer que a gente vá consumir. Se você quer mais conversas como essa, se você gostou do assunto, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral. E se você curte o que você recebe por aqui, pense em mandar um apoio pra gente por Pix, se tornando membro, mandando um valeu demais, algo assim. Tudo isso faz a diferença pra gente poder continuar trazendo convidados aqui e mais papo interessante. Até um próximo.